Olá, queridos ouvintes. Está começando o programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Pão Nosso, de autoria do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Hoje estudaremos o capítulo 4, intitulado Antes de Servir. Eu me chamo Alex Pavão e farei o estudo com vocês. Capítulo 4, Antes de Servir. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Mateus, capítulo 20, versículo 28. Comenta o benfeitor espiritual Emmanuel. Em companhia do espírito de serviço, estaremos sempre bem guardados. A criação inteira nos reafirma esta verdade com clareza absoluta. Dos reinos inferiores às mais altas esferas, todas as coisas servem a seu tempo. A lei do trabalho, com a divisão e a especialização nas tarefas, prepondera nos mais humildes elementos, nos variados setores da natureza. Essa árvore curará enfermidades, aquela outra produzirá frutos. Há pedras que contribuem na construção do lar, outras existem calçando os caminhos. O Pai forneceu ao Filho, o homem, a casa planetária, onde cada objeto se encontra em lugar próprio, aguardando somente o esforço digno e a palavra de ordem para ensinar à criatura a arte de servir. Se lhe foi doada a pólvora destinada à libertação da energia, e se a pólvora permanece utilizada por instrumento de morte aos semelhantes, isto corre por conta do usufrutuário da moradia terrestre, porque o Supremo Senhor em tudo sugere a prática do bem, objetivando a elevação e enriquecimento de todos os valores do patrimônio universal. Não olvidemos que Jesus passou entre nós trabalhando. Examinemos a natureza de sua cooperação sacrificial e aprendamos com o Mestre a felicidade de servir santamente. Podes começar hoje mesmo. Uma enxada ou uma caçarola constituem excelentes pontos de início. Se te encontras enfermo, de mãos inabilitadas para a colaboração direta, podes principiar mesmo assim, servindo na edificação moral de teus irmãos. Então, minha gente, esse é o nosso texto de hoje, que o benfeitor espiritual Emmanuel comenta essa passagem, essa fala de Jesus que foi registrada pelo evangelista Mateus, no capítulo 20, versículo 28. E aí nós vamos tecer alguns comentários aqui a respeito dessa reflexão, a começar pela questão da essência do cristianismo. Nesse versículo 28 do capítulo 20 de Mateus, nós temos a essência do cristianismo: servir. Para compreendermos melhor os ensinos de Jesus, compreendermos melhor o objetivo do Evangelho, precisamos entender a sua essência, que é o servir. Pois eu não tenho como amar o próximo, eu não tenho como amar a Deus, se eu não tenho amor, prazer em servir, né? É o que Emmanuel chama a atenção aqui, quando ele diz: examinemos a natureza de sua cooperação sacrificial e aprendamos com o Mestre a felicidade de servir santamente. Então esse servir aqui é algo prazeroso, é algo que traz felicidade ao espírito e não simplesmente cumprir uma obrigação, né? Então aqui Emmanuel traz um elemento importante para que esse servir realmente seja o servir do Evangelho, que é o fazer com amor, fazer por amor, como Jesus fez para conosco. E aí, para poder enriquecer nosso estudo, separei aqui uma passagem do Evangelho, essa mesma passagem, né, que enriquece mais a gente, lá no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem essa passagem de Mateus, capítulo 20, versículos 20 a 28. E lá no finalzinho da passagem, tem assim: Jesus, chamando-os para perto de si, lhes disse:
Sabeis que os príncipes das nações as dominam, e os grandes as tratam com império. Assim não deve ser entre vós. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servo. E aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. Então, antes dessa passagem, que é tema da nossa reflexão de hoje, Jesus fala: aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servo, e aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Ou seja, mostrando servir, né? Então, se eu quero ser o maior, eu tenho que ser o que mais sirvo, né? Se eu quero ser o primeiro, eu tenho que ser aquele que mais serve, que mais dá exemplo, aquele que busca vivenciar o evangelho, que a sua vida, que busca fazer da sua vida o evangelho vivo, porque está servindo, né? Está praticando a caridade, está servindo ao semelhante. Então, servir a gente tem pela prática da caridade, que é o que Jesus veio nos ensinar. A prática da caridade, da verdadeira caridade, do amor, né? Da vivência da lei do amor, como diz lá em um livro dos Espíritos: caridade tal como Jesus ensinou, qual seja benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Para enriquecer mais o nosso estudo, eu trouxe aqui o capítulo 7 da obra Pensamento e Vida, que traz para a gente o seguinte título: Trabalho. E aí Emmanuel vai tecer alguns comentários aqui sobre a questão do trabalho. E para a nossa reflexão de hoje é muito interessante porque ele fala do trabalho-obrigação e do trabalho-serviço. Trabalho-obrigação é aquele trabalho que nós fazemos ali em troca da remuneração. É a troca vulgar da sociedade. Nós recebemos uma quantia, por exemplo, para executar determinado trabalho de maneira bem feita, e fazemos assim. Esse é o trabalho-obrigação, cumprindo as nossas obrigações sociais, né? As nossas obrigações profissionais. Já o trabalho-serviço, não, é esse aqui. É esse que, segundo Emmanuel, transforma o homem. É esse servir, que é servir por amor, como Emmanuel chama também a atenção aqui. É o trabalhar por amor de servir, né? E aí Emmanuel até fala uma coisa aqui muito interessante. Ele diz o seguinte: olha, nos círculos mais elevados do espírito, o trabalho não é imposto. A criatura consciente da verdade compreende que a ação no bem é ajustamento às leis de Deus, e a ela se rende por livre vontade. Olha que coisa interessante. Então, nos círculos mais elevados da vida, em planetas mais elevados, em planos espirituais mais elevados desses planetas, a criatura, ela já se entrega ao trabalho-serviço, a esse servir, a trabalhar por amor de servir, seguindo o exemplo do Mestre Jesus. Então veja, a consciência já está plenamente ali alinhada com as leis de Deus, com a lei do amor. E aí Emmanuel faz a seguinte assertiva, né? O trabalho-ação transforma o ambiente. O trabalho-serviço, como eu falei, transforma o homem. Olha que coisa interessante. O trabalho-ação transforma o ambiente. Você trabalha ali, né, tá cumprindo seu dever, tá ali cumprindo sua obrigação, como a gente falou ali, questão da remuneração, você é dedicado, diligente, mas um trabalho-ação transforma o ambiente, melhora o ambiente. Agora, o trabalho-serviço, ele transforma o homem, ele transforma aquele que está servindo. Porque como ele se entrega aquele trabalho pelo amor de servir, semelhante, sem esperar a recompensa, que é a verdadeira caridade, né? O que acontece? Ele acaba se transformando, vai aos poucos nascendo uma nova pessoa, vai aos poucos fazendo a sua transformação moral. E aí Emmanuel diz o seguinte: as tarefas remuneradas conquistam o agradecimento de quem lhes recebe o concurso, mas permanecem adstritas ao mundo, nas linhas da troca vulgar. A prestação de concurso espontâneo, sem qualquer base de recompensa, desdobra a influência da bondade celestial, que a todos nos ampara sem pagamento. Olha que coisa interessante. Então, a prestação espontânea, né, do concurso, o trabalho, serviço,
ele atrai o concurso dos bons espíritos. Então você acaba se tornando um refletor da vontade divina quando você se coloca nesse papel. Então veja que enriquecedor, né, gente? Trabalho e serviço é aquilo que o Evangelho veio nos ensinar. Que nós possamos cada vez mais praticar a caridade, a verdadeira caridade, que é aquela desinteressada, como nos ensinou Jesus, né? Que a vossa mão direita não saiba o que dê a vossa mão esquerda. Então, que possamos refletir um pouco sobre isso, sobre esse trabalho e serviço, e buscar aplicá-lo em nossas vidas, porque, como Emmanuel diz, se não pudermos aplicar fisicamente, por estarmos inabilitados temporariamente ou definitivamente, mas podemos praticá-lo, por exemplo, atuando na edificação moral dos nossos irmãos. Então, sempre podemos praticar a caridade. Se não podemos a caridade material, como eu falei, podemos sempre, independentemente do nosso estado, a caridade moral, mesmo nós tendo nossas imperfeições, mas é assim que a gente vai evoluindo, o imperfeito ajudando o imperfeito, ambos vão crescendo em virtudes, acrisolando qualidades, e aí cada vez mais nós vamos nos tornando refletores da vontade divina. E lembrando ainda o benfeitor Emmanuel, quando nos diz que a lei do trabalho prepondera nos mais humildes elementos, nos variados setores da natureza, com a divisão e a especialização nas tarefas, nos mostrando que a prática da caridade, seja material ou moral, esse trabalho e serviço, ele pode ser praticado por todos nós na posição que nos encontramos. Então, independentemente de onde você esteja, qual local você esteja inserido, em qual condição você esteja, você pode ali, por exemplo, levar um consolo, uma palavra de amizade, um abraço. Tudo isso representa o trabalho e serviço, representa a prática da caridade. Então que nós tenhamos em mente isso. Tudo na natureza, cada coisa na natureza tem sua função. Como ele diz aqui, a árvore curará enfermidades, a outra produzirá frutos, e assim por diante. Então, cada coisa na natureza tem sua função. Assim acontece conosco. Todos nós podemos agir naquela situação em que nos encontramos, naquele local em que nos encontramos. Podemos fazer a diferença. E o mundo precisa disso. O mundo precisa cada vez mais que sejamos sal da terra. Salgar essa terra de amor, né? Executando esse trabalho e serviço. E aí, contribuindo para o nosso próprio crescimento e para o crescimento dos nossos irmãos. E assim, meus amigos, agradeço a compreensão de todos e a atenção. Ficamos por aqui. Essa é a nossa contribuição para o divulgar.net. Um abraço.